Boa noite a todos. Que alegria de estar aqui novamente, né, numa segunda-feira, para conversarmos um pouquinho sobre a esperança, especialmente nos dias de hoje, né? Quem não precisa de sentir esse raio de sol reanimando, nos vitalizando, nos fortalecendo para nos dar conta com as nossas vidas, com as coisas lá fora, dentro de nós mesmos, né? Então, esse título, na verdade, é de um livro, Fonte Viva, chama Capacete da Esperança. E Paulo, o apóstolo Paulo, uma das cartas que ele escreve aos Tesalonicenses, ele diz que tendo por capacete a esperança na salvação. E assim Emmanuel descreve todo um capítulo, e eu convido todos a vocês a lerem. Eu vou trazer a bibliografia, mas é esse livro, Fonte Viva, principalmente embasado. Emmanuel nos lembra também que a esperança é a luz do cristão. E aí eu pensando, né, em que colocar primeiro a imagem, que eu acho que, né, no momento que nós estamos sentados aqui, que nos auxilia a conectar, e acho que a natureza, né, a criação de Deus é tão perfeita para isso. E eu lembrei da flor do girassol, que ela é um símbolo de esperança, é a flor da esperança, né, que ela sempre busca, ela vai em direção à luz, em direção ao sol. Então, na noite de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Alguém está precisando de se sentir mais esperançoso? Está meio desanimado? Meio, de novo? Alguém está assim ou não? Yes. Ai, que bom, que bom. Nós vamos, aqui o nosso desejo é de sairmos daqui um pouquinho mais vitalizados, sabe? Sabendo que esse recurso, que a esperança, ela tá lá, que depende de nós nos conectarmos a ela. Muitas vezes nós nos desconectamos dessa luz. Então, vamos lá, estamos prontos? Então, sempre lembrando, aqui eu só estou servindo de instrumento, passando as informações, lembrando que... olha, eu vou dar uma sugestão também, lógico, né? É bom sempre ter um livro, mas agora, né, com toda essa tecnologia, a gente tem a opção também de ter no telefone, e é muito bom. Então, eu tenho vários desses livros também digitais, né, que eles falam. Do Vinha de Luz, que é pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, Fonte Viva, o Evangelho, capítulo 3, Jesus no Lar, do Neo Lúcio. Gente, quem não tiver, adquire esse livro. É fantástico para a gente fazer o Evangelho no lar. Jesus no Lar. E o outro é Momentos de Esperança, que é da Joana de Ângeles, de Divaldo Franco. Nesse livro, Jesus no Lar, o Espírito Neo Lúcio, ele nos relata o que acontecia quando Jesus sentava junto com os apóstolos. Então, ele conta, né, ele ainda descreve, ele nos diz assim, eu até escrevi para não esquecer, que hoje o domicílio de Simão Pedro, se transformou no mundo inteiro. Então, nós vamos rever um pouquinho sobre as histórias, então, de Jesus contando, conversando com eles, mas trazendo hoje. A gente pode trazer isso para o nosso lar, né, que não é o lugar mais apropriado para iniciarmos essa esperança dentro de nós e na nossa família, né? Onde nós convivemos, no trabalho, e assim nós vamos espalhar. Eu falei que eu ia treinar para não... As palavras às vezes vêm em inglês e fica difícil, e aí eu vou treinar para poder deixar em português. Eu tenho um videozinho bem rapidinho para vocês, para dar uma percepção da nossa vida aqui, dessa nossa vida, desse momento que nós passamos, o quanto é rápido, mas tão precioso, e nos convida a refletir o que nós estamos fazendo do nosso tempo. E lembrar que é uma passagem, lembrar que o Espiritismo nos traz, nos informa que nós somos espíritos imortais,
que aqui é uma passagem que nós retornamos ao plano espiritual, nos preparamos, retornamos de novo nesse processo evolutivo. Então, eu acho que tendo essa visão, tenho certeza, é tão consoladora, que nos dá mais força diante das dificuldades, diante dos momentos que tem hora que fala, não tem como, não consigo ver saída, faz a gente chegar um pouquinho mais adiante. Então, vamos lá, vamos ver. Podem nos auxiliar com a luz, eu acho, né? Como é que é aqui? Eu nunca passo o vídeo. Pronto. Encarnamos. Nós sabemos, né? Espera aí, eu ainda... É aqui. Nós sabemos, né? Nós somos abençoados de ter a certeza que a vida continua. Mas no focando do aqui e agora, nas oportunidades que a vida nos traz, porque é assim. Vamos tentar fazer um exercício. Tenta voltar quando você tinha 5, 6 anos. 7, 8, 10, 15, 20. Parece que foi tudo num estralo. E hoje nós estamos aqui. No entanto, nesse percurso, as nossas ações, os nossos pensamentos fazem imensa diferença no que nós estamos plantando. Sabemos que a nossa vida hoje é o resultado do ontem e as oportunidades do crescimento. E o nosso amanhã será o resultado do de hoje. Então, a pergunta fica, como estamos caminhando? Como estamos nessa trajetória? E daí veio, né, a questão da bicicleta me lembrou, né, principalmente quando os nossos filhos ou quando nós somos pequenos, a questão de usar o capacete. Por quê? O capacete que nos protege. Mas o capacete da esperança que nos vitaliza, que nos dá força de viver. Não dá para usar um chapéuzinho, não dá para usar uma touca. O vento leva, porque nós vamos passar, igual mostrou a questão da neve, nós vamos passar por brisas, por temporais. E que se nós não tivermos esse capacete que vá proteger os nossos pensamentos, a caminhada vai ficar mais difícil. Lembrando que no dicionário, a esperança, o significado é confiança de que algo bom acontecerá, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Quem de vocês acha que esperança, ou achava que esperança, eu tenho esperança, é algo que vai acontecer, mas sem fazer nada? Porque a gente mistura, né? O esperança, esperar, então eu vou esperar. Mas esperar como? Esperar só sentado, sem fazer movimento algum, no que me cabe, porque tem situações que realmente eu não tenho como. É o desígnio de Deus, eu tenho que esperar o momento certo. Mas será que eu tenho esperança? Eu quero algo muito na minha vida, mas eu estou trabalhando por aquilo?
Porque a esperança vem nessa confiança em algo que acontecerá. E aí nós vamos lá na origem da palavra, né? Esperança. Que a palavra esperança, ela tem sua origem no latim, que é de spes, que tem o significado de confiança em algo positivo, que nós dissemos antes. E essa palavra latina também deu origem ao verbo separare, que veio dar origem... Esperare, thank you. Que veio dar origem ao nosso esperar. Então, às vezes, nós nos perdemos. Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Eu tenho esperança que eu vou conseguir aquele trabalho melhor. Eu tenho esperança que... Mas só que a minha esperança, eu não estou fazendo nenhum movimento, nenhum trabalho, nada para poder tentar alcançar, para poder chegar naquele objetivo. Então, vem aqui, né, a questão de nós começarmos a analisarmos. Como que eu estou diante disso? Eu digo que eu tenho esperança, algo que eu quero alcançar, mas eu estou realmente... Será que eu poderia fazer um pouquinho mais? Será que às vezes eu poderia estar estudando? Ou o que for na vida, cada um tem o seu, né, os seus objetivos. Poderia estar trabalhando mais, porque a mensagem, né, nos lembrou que, muitas vezes, nós estamos ótimos para sentar e criticar. Ou o jeito que nós gostaríamos. Mas será que não dá? Né? Ela foi bem clara na mensagem da Joana de Ângeles. Não dá para ir lá colocar um pouquinho na massa? Não dá para ir lá fazer um pouquinho diferente? Dentro do lar, por exemplo, os filhos, ou o esposo, ou no trabalho... será que, ou às vezes o nosso exemplo, às vezes se nós não temos como chegar e mostrar, ou às vezes mostrar de forma carinhosa para o outro como fazer, mas não só ficar sentado lá reclamando, e aí nós entramos naquele ciclo do pessimismo, do negativismo, e não saímos e não conseguimos sair do lugar. Então aqui, esse livro, Jesus no Lar, como eu trouxe para vocês, né, do Espírito Neo Lúcio e de Chico Xavier. E tem uma lição que chama Lição da Semente. E isso é Jesus, estou conversando, né, com os apóstolos, com os discípulos, e ele nos diz, em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Isso é Jesus dizendo há mais de 2000 anos atrás. E hoje, quando nós ligamos, nem precisa ligar a televisão, né? Entramos na internet, no telefone, nos tablets, nós nos deparamos com tudo isso. Então, não deixa de ser algo tão atual e tão necessário em nossas vidas. A incompreensão, a injustiça e o sofrimento. E pensando, né, a respeito da guerra, dessa incompreensão, eu começo a refletir o seguinte: quantos de nós às vezes não estamos começando essas guerras dentro dos nossos lares? Pela maneira como nós conversamos. Às vezes de buscar um diálogo, a gente está gritando, batendo porta, é tudo do meu jeito. Porque, lembra, os fatos, as situações acontecem, se refletem num geral, mas começa de um ser humano. E que vai no outro, no outro, e no outro, e no outro, e causa todo esse impacto. Então, nós não temos como mudar o mundo. Nós temos como mudar a nós mesmos. Então, a pergunta fica: como eu estou? Em relação à incompreensão, em relação à injustiça, à vaidade. E aí, eu trouxe essa parte do Evangelho para podermos lembrar que em alguns momentos, quando nós nos deparamos com o mundo em que vivemos, chegamos a momentos de dizer: cadê Deus? Que mundo é esse? Ele nos esqueceu.
Nós não podemos nos esquecer, a partir desta mensagem, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, aonde a terra se figura-se como um subúrbio, como um hospital, como uma penitenciária. Então nós vamos nos deparar, nós vamos dar de encontro com isso, mas também Kardec nos lembra que deve-se considerar que na Terra não está toda a humanidade inteira, mas apenas pequena fração. Então é uma pequena fração e que nós estamos... É a mesma coisa de pensarmos que Orlando é a população do planeta todo. E não é. Mas aqui dentro, nessas nossas condições, nós estamos trabalhando. Também não é acomodar de pensar porque nós vivemos num planeta de prova e regeneração, então tudo bem, deixa ser assim mesmo. Não. O convite é buscar essa mudança interna para que ela se reflita ao nosso redor, que ela comece em nós, refletindo no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa comunidade e assim por diante. Eu convido vocês a lerem, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, e esse é o item 7. E eu vou contar para vocês uma história, porque eu estava fazendo o slide. Olha, o negócio tá até mexendo. Eu não sei o que eu apertei. Era para colocar as figurinhas assim, e aí, de repente, apareceu. E agora tá até mexendo. Acho que é para chamar bem a atenção de todo mundo. Mas é para lembrar aqui, a lição da semente, tá? Normalmente, quando nós observamos... Acho que agora... Quando nós observamos, né, o de fora... Quando nós vemos o belo lá fora, as coisas, a gente esquece o que acontece lá dentro. A gente esquece das dificuldades para poder a plantinha, ó, tá voltando, para a plantinha chegar. Então a gente esquece, a gente vê, né, uma alma nobre e fala, nossa, mas a gente esquece o caminho que ele trilhou para chegar onde ele está. Então, naquela primeira figurinha ali, é normalmente o que a gente faz. A gente dá eu falo por mim, dá uma olhada, nossa, que bonitinho, ó, a sementinha cresceu, mas esquece o que está acontecendo ali dentro. Quando ela foi depositada naquela escuridão, no meio das larvas, mas a vontade, a vitalidade de buscar a luz não impediu que ela ali estagnasse. E aí nós vemos aqui, né, largando a casca velha, antiga e crescendo em direção. Mas vamos mudar aqui esse slide, mas para vocês verem bem, ali que está rompendo, né, o trabalho que é. E aí Jesus continua que no templo, que é o lar do Senhor, o templo, ele não precisa ser só um lugar físico. O templo em nós, dentro de nós mesmos, o nosso lar, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Então, a questão, volta de novo, a questão do orgulho, é o convite de olhar para nós mesmos. O orgulho, a vaidade, o ódio, a revolta. Às vezes, igual eu estava dizendo, né, vendo a plantinha, nós temos aquele desejo, quando nós olhamos aquelas almas enobrecidas, de queremos ter esse coração puro. Ai, ou a minha família poderia ser um pouquinho mais, né, não dá para ser um pouquinho mais calmo, mas... E esquecemos que nesse processo do crescer, do germinar, de estar ali nessas entranhas, nós vamos lidar com os lamaçais, com os espinheiros. Lógico que tem coisas que são consequências das nossas escolhas pretéritas, mas tem outras que são faz parte do crescimento, igual nós vimos na semente. E aí ele continua, entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançado à terra, e suportando-lhe o peso
e os detritos, mas se germina, a pressão e a impureza do solo não paralisam a marcha. Quem de nós hoje estamos sentindo esse peso, este cansaço, de achar que não dá mais, mas dá. Dá se nós buscarmos com o nosso coração essa esperança de saber que existe um Pai Criador, misericordioso, que nós não estamos aqui por acaso, que existe um propósito. Aonde nós vamos nos conectar? Esse é o convite. Aonde nós estamos nos conectando? E hoje o convite é de lembrar que se estamos sentindo, estamos naquele lamaçal, naquela dificuldade, a luz está lá. E está lá nos convidando ao crescimento. Que façamos os nossos esforços, que busquemos os recursos da prece, de uma conversa enlightened, né? Uma conversa positiva, uma leitura de um livro, fazer uma caminhada, trabalhar. Não precisa fazer um trabalho muito grande, ser gentil com o outro, faz um bolinho para o vizinho, faz um encontro que você goste e começa a fazer esse movimento de se doar, porque quando nós tiramos essa visão fechada só de mim, para mim, porque eu, e começo a olhar que ao nosso redor tem outros também que estão passando ainda por momentos mais difíceis e que nós temos condições, nós temos algo para dar. Diante do que nós estamos assistindo hoje, com a guerra, nós nos encontramos fisicamente distantes, mas podemos oferecer a nossa prece, o nosso amor. Então não existe desculpa para falar não tem, eu não tenho tempo, eu não tenho o que dar. Tem. Abra a porta para alguém, dê um sorriso para alguém. E ainda, se quem tiver necessidade, eu sei que estão tendo um trabalho de levar comida comida e roupa para o pessoal de rua aqui, né? Sem homeless, sem casa. Mas vá também com o intuito não só de ir lá falar, eu fiz, mas vai com o intuito de doar o seu amor, de colocar um sorriso no seu rosto, de saber que nós poderíamos também estar naquela situação. Então, trabalho que não falta. E com certeza, na casa espírita também, pode conversar com a Lívia. A Lívia... que nós temos condições, tá? O convite é para todo mundo. Que nós não nos paralisemos na nossa marcha, na nossa caminhada. Lembra, tanto que é rápido essa caminhada, esse processo aqui, naquele vídeo. E aí nos lembra que atravessa o chão escuro e embora dele retire em grande parte o próprio alimento, então naquele momento que está germinando, ele está retirando o alimento, está naquela escuridão, mas está retirando o alimento. O seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite. Trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. E aí volta na mensagem inicial, porque não é só para mim, né? A planta, a árvore é tão belo, né? Que depois que ela cresce, ela nos oferece uma sombra, fruto, tantas coisas. Então, ela não vai ficar só para ela. Então, quando eu começo a passar por esse processo, e ele pode vir, ao mesmo tempo, eu não preciso estar tudo pronto, perfeito, para eu poder estar oferecendo algo a alguém. Não. É através do trabalho. É um caminho de duas mãos. Estamos todos bem? Com a árvorezinha, lembrando o girassol, da esperança. E aqui, né? O exemplo da árvore depois.
que traz a beleza, traz a sombra, os frutos. Então, essa é a ideia. Joana de Ângeles nos lembra que o homem do mundo acumula decepções e amarguras. Nós passamos, né? Lembra? Na hora do germinar, na hora que está lá, que vitaliza mentalmente, desarmando-se dos valores estimulantes à esperança. Hoje, trazendo essa reflexão, no momento em que nós somos convidados, estivermos nos deparando com as decepções, com as amarguras da vida, né? Com as despedidas que às vezes chegam sem aviso, lembremos-nos de continuarmos conectados àquela força vitalizante, para nos dar força, para não nos deixarmos desarmar nesses valores da esperança. Aí, Emmanuel, mais à frente deste livro, a Fonte Viva, ele nos diz que raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes, por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Então, ele nos lembra que muitas vezes nós estamos buscando o melhor de nós, seguindo o caminho, mas vão ter raios anestesiantes que são desfechos sobre o ânimo dos aprendizes, que vai nos tentar, né, nos desanimar, falar, ai, pra quê? Pra que você vai lá naquele dia, na segunda-feira? Não, fica aqui assistindo. Ou acontece tudo no meio do caminho, tudo para te atrapalhar a buscar. Alguém tá rindo? Já aconteceu isso com alguém? Já de pensar, não, vai lá não, pra quê? Mas lembra que o mais importante, não é o fato só de nós virmos aqui, de sentarmos e falar, cumprir como é obrigação semanal. Não é isso. É de vir aqui, nos revitalizarmos, acolhermos, sabe, buscar essa energia e aplicarmos lá fora. Fazermos a diferença lá fora. Não adianta só termos conteúdo se não fazemos algo para nos melhorar e melhorar a vida do outro. Então, ele vai nos dizer que esses raios anestesiantes irão acontecer. E aí diz que esse eu achei assim, muitas vezes, bem semelhante às vezes, né? Que a exigência de todos, mas de todos assim, da sociedade, dos padrões, do que você precisa fazer, de como você precisa estar, que você tem que ser uma ótima mãe, que você tem que trabalhar e produzir muito bem, que você tem que dar conta de tanta coisa. Então, essas exigências, e que muitas vezes vêm de dentro de nós mesmos, tá? E a indiferença de muitos. Fala, ai, poxa vida, eu tô fazendo tudo isso e ninguém vê. Nossa, eu fiquei o dia inteirinho trabalhando em casa, ninguém viu nada, ninguém nem falou um obrigado. E aí eu começo a me deixar num desânimo. Ou trabalhei, fui honesto, fiz tudo. E o outro lá que recebeu o promotion, né? A promoção. O importante é você com você. Vão ter oportunidades, vão ter ocasiões que o outro vai enxergar. Mas tem outras que não. E tudo bem. É de você ter a habilidade, as condições de colocar a cabeça no travesseiro e falar, hoje eu tentei o meu melhor. Ou se eu não conseguisse, tudo bem, amanhã é um novo dia. O importante é estar nessa comunicação interna com você. Não só dessas exigências que o mundo terrestre, que o mundo nos apresenta. E a indiferença de muitos procuram para cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres e neutralizando-lhes os ideais da renovação. Isso é muito sério. Muito sério. Nós temos que estar atentos.
nós trabalhadores, nós que estamos tentando melhorar, porque vão vir esses raios de desânimo, e aí quando nós vemos, nós já estamos envolvidos nesse alvoroço, e o importante é nos lembrar. Lembra da sementinha lá dentro, ela tá lá, mas ela tá se movimentando em direção à luz. Lembra do seu propósito, não é o aplauso que eu vou receber do outro. Não é o aplauso do outro que vai fazer a diferença para eu continuar. Quando nós retornarmos, é nós conosco mesmos. O que eu estou fazendo hoje da minha vida para ser melhor? Mas não é para que o outro me aplauda. Para que nós não deixemos que as nossas forças, esses nossos ideais de renovação se neutralizem. É imprescindível, Emmanuel nos diz que é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Às vezes nós estamos, um exemplo do planeta que nós vivemos. Às vezes nós, dependendo do foco, dependendo de onde nós estamos olhando, nós vamos ver essas raízes, se entrelaçando, elas se estendendo. Mas façamos a nossa parte, e aí cabe a questão do esperar. Porque eu não posso mudar o outro, eu posso mudar a mim mesma. E de esperar que esses latentes do bem, porque é inevitável. Todos nós um dia, do criminoso, de toda a situação, todos nós um dia evoluiremos para ser espíritos bons. Então façamos a nossa parte. Às vezes o nosso companheiro, às vezes... Porque sempre é importante de lembrar... ou às vezes conosco mesmo, Porque a gente fala, nossa, mas eu aprendo, mas quando eu vejo eu estou fazendo o negócio tudo de novo. Continua, não desiste não. Uma hora esses princípios. E nós já estamos bem melhores, se observarmos quantas vidas atrás. Então, tenhamos paciência, mas trabalhando, para que um dia, a gente possa enxergar essas flores tão belas, lembrando que ali, qual o processo que ela passou. Porque normalmente é assim, a gente olha só o resultado, não busca dentro. Alguém faz isso ou não? Tá todo mundo caladinho? Sim. Nós vamos buscar ver o que Joana agora nos lembra. Que a vida sem esperança, ela descolore-se, perdendo as suas elevadas motivações, porquanto ela dá-lhes força para enfrentar os desafios e vencer as vicissitudes que surgem em cada passo. Porque eles vão surgir. E aí, essa esperança vai nos ajudar a enxergarmos num prisma diferente. E continuarmos exercitando o que está ao nosso alcance. Gente, eu vou falar para vocês, e vale a pena. Celebremos as pequenas conquistas. Porque às vezes nós esperamos só aquela mudança grande. E compartilhar algo privado. No dia que eu ia fazer a questão dessa palestra sobre a esperança, naquele dia, sem eu saber, algo que eu vinha lutando com todas as minhas forças, pedindo para Deus, naquele dia aconteceu. São pequenas, mas é a lembrança do que vale a pena. Mesmo que estejamos de joelhos caídos, sangrando,
Vale a pena continuar. Não desistemos. Deus não nos desampara. Então eu senti, para mim, uma experiência pessoal de poder vir falar sobre isso. Foi um presente que eu ganhei. Mas uma coisa eu aprendi, não faz coisas ao meu tempo. É o tempo de Deus. Mas isso também não me fez ficar sentada esperando. Eu estava buscando todos os recursos que estavam disponíveis para mim naquele momento. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem algo que nós desejaríamos que, às vezes, fosse um pouquinho diferente. Às vezes o outro não está conseguindo enxergar naquele momento. Lembra, nós enxergamos igual nós temos os óculos, enxergamos com lentes diferentes. Nós enxergamos de acordo com as experiências que nós vivemos. Então não adianta eu querer pegar uma coisa que eu aprendi, o que eu vivi, pegar e colocar dentro da cabeça do outro. Não adianta. Tenhamos paciência, amor. Nós estamos na caminhada junto com esse outro parceiro, filho, coworker. Tô tentando, tá difícil. Meio... por algum motivo. Tem algo para nós aprendermos. Que o fluxo da vida não é de acordo com o que eu acho, de acordo com o que eu quero. Tem um propósito. Então vale a pena. A esperança é efeito natural da fé. O Evangelho nos diz que ela é filha da fé, a esperança. Que lhe serve de suporte e vitalidade. É o que nos alimenta. É que nos ajuda a sair da cama. Na hora que eu tô deitada, em mais um dia, mas eu vou conseguir. Lembra do sol. O sol nasce todos os dias, independente da minha vontade ou não. E possa estar um dia nublado, mas eu sei que o sol está lá. Às vezes eu não esteja vendo naquele momento. Igualmente acontece nas nossas vidas. Nós vamos ver uma definição muito bela de esperança. A esperança, Emmanuel nos diz que a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra as visões mais altas. Quando eu busco, eu faço esse processo, essa conexão que eu busco na prece, eu busco alimentar a minha esperança, eu começo, às vezes, a enxergar caminhos que antes eu não enxergava. Olha, vai despertar propósitos diferentes. Porque às vezes eu estou tão presa naquilo, é desse jeito. E não é. Então, quando eu faço essa conexão, quando eu busco alimentar, ela vem realmente dessa forma. Isso aqui é do Emmanuel, também, do livro Consolador. Que a esperança é filha dileta da fé. Então, que é predileta. Dileta é predileta da fé. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. Pode estar tudo escuro, mas vai ter aquela luzinha lá. Aquela ali é a esperança. E a fé é a divina claridade da certeza. Eu não sei como, mas eu vou continuar fazendo. Porque hoje, aqui, o que eu sinto, e através da minha prece, através dessa conexão, eu sinto que esse é o melhor. Ela nos lembra, né? Que quem não quer viver alegre? Alguém quer ficar vivendo triste? Não, né? Ninguém, né, gente? E olha o que Joana de Ângeles nos diz. Ninguém consegue viver com alegria. Nós queremos buscar alegria. Eu sei que o mundo é de provas e expiações, que a gente passa por várias dificuldades, mas a gente pode buscar alegria. Mas a gente não consegue sem o concurso da esperança. Por isso mesmo,
devem ser multiplicados os momentos de esperança na existência de todas as criaturas. Esse é o convite. Alimentemos essa esperança. E ela nos diz que a esperança de melhores dias, apesar de hoje estar desse jeito, mas vamos ter a esperança de melhores dias, a esperança da paz, a esperança de elevação. Para mim, essa imagem, né, de crianças, independente de raça, cor, religião, mas nossa, a palavra não vem, essa espontaneidade, sabe, de trazer essa alegria, de não importar como é que está o outro ou não. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia não vai importar se eu acredito nisso, ou se eu não acredito naquilo, ou se eu tenho isso, ou não tenho aquilo, essa terra tem que ser minha. Um dia. Mas alimentemos essa esperança. Alimentemos. É importante. É vital para a gente continuar crescendo. Para a gente poder realmente continuarmos germinando. A esperança faz-se-lhe... essas duas definições de esperança. Quem conhece o Desmond Tutu? Todo mundo conhece? Ele desencarnou recentemente, mas ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele era um Isso, ainda bem que eu tenho vocês para me ajudarem. Um arcebispo da igreja anglicana na África do Sul. E olha o que ele define de o quanto, né, combina com o que Joana de Ângeles nos traz também, esses líderes da humanidade. Ele nos diz que a esperança é a capacidade de vermos luz apesar da escuridão. A capacidade de vermos luz apesar da escuridão. Está tudo difícil, mas eu sei, eu acredito que a luz está ali para mim. Joana de Ângeles nos diz que a esperança faz-se-lhe a claridade que ilumina o caminho quando as sombras campeiam. Lembram, se não puderem sair com nada daqui, lembrem disso. A luz, apesar da escuridão, existe a luz. Acreditem nisso. Busquem isso. Quando acordarem, busque na prece, visualize essa imagem que vai te fortalecer, que vai te vitalizar. Quando vier o desânimo, busque-se de volta, reerga-se. Eles trilharam caminhos e eles estão aqui nos compartilhando isso. Depois, quem quiser ver o trabalho que ele fez na África do Sul, é um ativista por direitos humanos, muito belo o trabalho dele. Emmanuel nos diz que é imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão vai de encontro com a primeira mensagem. Nunca representa atitude inoperante. Não é, estou sereno, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, não tem uma luz ali, vai me ajudar e não vou fazer nada. Não é isso. É por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações em todas as partes do caminho. Então não é só para mim. Lembra da árvore? Traz a sombra, traz o fruto. Então é onde eu estiver. Não preciso estar num lugar especial, numa condição especial para fazer, não. Não precisa de ninguém estar me olhando. Por isso mesmo, Emmanuel nos diz que o apóstolo não se refere à touca protetora, quando ele diz para nós usarmos o capacete da esperança. Que a touca vem, o vento vem, voa. Aí ele ainda diz, ele nos menciona a questão do chapéu, que o chapéu, né, traz uma questão mais de estilo, mais de você, de passeio. E aqui nós não estamos passeando, aqui na Terra não é colônia de férias, essa é a mensagem. Não é colônia de férias. Podemos buscar momentos de alegria? Sim, claro. Alimentarmos o nosso otimismo.
Mas de achar que aqui vai ser... Ai, não quero fazer nada. E aí ele nos diz que o capacete é indumentária de luta, de esforço e de defensiva. É a boa batalha, a batalha do bem. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar-se de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Todos nós aqui somos discípulos. Todos nós estamos tentando fazer essa melhora, essa caminhada. Então nós temos, não dá. Tem que aproveitar as oportunidades. Lembra do vídeo? É tão rápido. A chegada e o retorno é tão rápido esse processo. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prosseguemos para a vitória suprema do bem. Sempre nos lembrando que é por Jesus e com Jesus que nós fazemos essa caminhada. E desejo a vocês muita paz, que nós possamos, nos nossos dias alegres ou os nossos dias de tempestade, nos lembrar que existe a luz. Lembrar da semente que luta para germinar e do exemplo do girassol. Muita paz a todos. Obrigada pela oportunidade.